Sai daqui, velha miserável. Você não tem dinheiro nem para o combustível. As palavras do meu genro Ricardo ecoaram pelo salão de vendas polido da concessionária de carros como um tiro. Eu tinha acabado de entrar, segurando um pequeno presente para ele, esperando fazer uma surpresa em seu local de trabalho. Ele me humilhou na frente de todos. Um jovem casal que olhava um sedã de luxo virou-se, com os rostos chocados. Um vendedor, a caminho de sua mesa, parou no meio do caminho, de boca aberta. Do outro lado da parede de vidro, vi até mesmo alguém que passava pela calçada parar para olhar a cena se desenrolando. Fiquei ali, sentindo o sangue esvair-se do meu rosto, meu corpo congelado no lugar. Ricardo, por outro lado, permaneceu com um sorriso de escárnio, trocando um olhar rápido e presunçoso com outro funcionário antes de ajeitar seu relógio caro, um gesto de pura arrogância. O eco da voz de Ricardo desapareceu, deixando para trás um silêncio pesado e constrangedor que parecia amplificar o zumbido do ar-condicionado. A luz do sol que entrava pelas imensas janelas de vidro de repente pareceu dura e acusadora, refletindo nas superfícies polidas dos carros e no chão impecável, fazendo com que tudo brilhasse com uma frieza hostil. O cheiro de carro novo e de produto de limpeza, que antes me parecia um sinal de sucesso, agora me sufocava, parecendo o odor de um ambiente estéril e sem alma. O casal de clientes desviou o olhar, visivelmente desconfortável, enquanto o vendedor se apressava em direção a uma sala nos fundos. O olhar que Ricardo trocou com seu colega não foi de surpresa, mas de cumplicidade, um pequeno aceno que confirmava que aquilo não era um impulso, mas uma performance calculada. Meu corpo permaneceu imóvel, uma estátua no meio do caos silencioso, mas por dentro uma avalanche de gelo desabava em meu peito. As palavras dele, "Sai daqui, velha miserável", continuavam a girar na minha mente, cada repetição mais cruel que a anterior. Por um instante, uma imagem fugaz surgiu. Meu falecido marido, Roberto, e eu, rindo enquanto dávamos a primeira volta em nosso primeiro carro familiar. Um momento de pura alegria e parceria que agora parecia pertencer a outra vida. O calor daquela lembrança foi instantaneamente extinto pelo frio que se espalhava em minhas veias. Senti uma pressão na garganta, dificultando a respiração, e o salão de vendas pareceu inclinar-se ligeiramente, como se o chão sob meus pés tivesse se tornado instável. Diga-me de onde você está ouvindo. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, inscreva-se. Escondi minhas mãos trêmulas, apertando a alça da minha bolsa com força. Sob a onda de choque e humilhação, algo mais começou a se formar. Não a fragilidade que ele esperava ver, mas uma dureza fria, uma resolução que se assentava como uma pedra no fundo da minha alma. Virei-me sem dizer uma palavra e caminhei em direção à saída, sentindo o peso de cada olhar em minhas costas. A porta de vidro se fechou atrás de mim com um silvo suave, me devolvendo ao barulho da rua. Parei na calçada, fingindo procurar algo em minha bolsa, e olhei de volta para dentro. Através do vidro, vi Ricardo rindo com o mesmo funcionário com quem havia trocado o olhar. Ele não parecia arrependido ou envergonhado. Parecia triunfante, como se tivesse acabado de ganhar algum tipo de jogo doentio. Ele deu um tapinha nas costas do outro homem e depois se virou para admirar seu próprio reflexo na janela, ajustando a gravata com um ar de autossatisfação. As lágrimas que eu esperava não vieram. Em vez disso, uma clareza cortante tomou conta de mim. Notei a pequena placa de latão perto da entrada com o nome do proprietário original da concessionária, um nome de família local, não de uma grande corporação. Guardei essa informação, sem saber por quê, mas sentindo que era importante. Meu primeiro instinto não foi correr para casa e chorar, nem ligar para minha filha, Ana. Foi organizar os fatos. Caminhei até um ponto de ônibus próximo e me sentei no banco de metal frio. O barulho da cidade um zumbido distante. Peguei meu celular, mas em vez de abrir a lista de contatos, abri o aplicativo de anotações. Minhas mãos, que tremiam de adrenalina, agora estavam firmes enquanto eu digitava a data, a hora, as palavras exatas que ele usou e uma descrição dos presentes. Era um hábito de 30 anos como auditora financeira. Quando confrontada com o caos, encontre a ordem nos detalhes. A humilhação queimava como ácido, mas uma reação emocional ali,
Na frente de todos, só teria validado a imagem de descontrole que ele queria pintar. Meu silêncio foi minha primeira defesa. Ricardo cometeu um erro terrível naquele dia. Ele olhou para mim e viu apenas uma velha frágil e miserável. Para entender a dimensão do seu erro, você precisa saber quem eu era antes de ele tentar me destruir. Por mais de 30 anos, minha vida profissional foi definida pela ordem e pela lógica. Eu era auditora financeira, especializada em rastrear fraudes. Meu trabalho era caçar fantasmas em livros contábeis, seguir trilhas de dinheiro que outros não viam e encontrar a verdade escondida em uma avalanche de números. Números não mentem. Eles contam histórias, se você souber como lê-los. Essa paciência, essa atenção obsessiva aos detalhes, era minha maior ferramenta. Eu conseguia passar semanas analisando um único conjunto de registros, esperando por aquela pequena anomalia, aquela discrepância que desvendaria todo um esquema. Eu não via meu trabalho como apenas uma profissão, mas como uma forma de restaurar o equilíbrio, de garantir que as ações tivessem consequências. O mundo das finanças pode ser caótico, mas eu acreditava que, no fundo, havia uma ordem a ser encontrada, e era meu dever encontrá-la. Não importava quão profundamente estivesse enterrada sob camadas de engano e dissimulação. O respeito que conquistei não veio de grandes discursos ou de uma presença imponente na sala de reuniões, mas do silêncio concentrado e dos resultados irrefutáveis. Lembro-me de um caso em particular no início da minha carreira, em que uma grande corporação estava à beira do colapso, com milhares de empregos em risco. Todos presumiam má gestão, mas eu senti algo mais. Por 6 meses, mergulhei em seus arquivos, ignorando a pressão para encontrar um bode expiatório rápido. Encontrei o que procurava em uma série de pequenas transações internacionais, disfarçadas de despesas operacionais. Era um esquema de desvio de fundos de milhões de dólares, orquestrado por um executivo de alto escalão. Expor a fraude não apenas salvou a empresa, mas reforçou minha crença de que a verdade, por mais inconveniente que seja, é a única base sólida para qualquer coisa. Essa busca incansável pela verdade se tornou minha marca registrada, a habilidade que eu mais valorizava. Minha aposentadoria não foi um fim, mas uma transição deliberada. Após a morte do meu marido, Roberto, o silêncio do nosso lar tornou-se ensurdecedor, e o trabalho, que antes era um desafio intelectual, começou a parecer um substituto vazio para a vida que eu queria viver. Decidi me aposentar não por estar cansada da minha profissão, mas por um desejo profundo de me reconectar com o que realmente importava: minha família, especialmente minha filha, Ana. Eu queria estar presente para os pequenos momentos, para os almoços de domingo, para ser a avó que assa biscoitos e conta histórias. Guardei meus arquivos e desliguei o computador do escritório pela última vez, acreditando que a parte mais analítica e desconfiada de mim poderia finalmente descansar. Eu pensava que os dias de caçar mentiras haviam ficado para trás, que o resto da minha vida seria preenchido com a simplicidade e a confiança do amor familiar. Eu estava redondamente enganada. Conheci Roberto em uma biblioteca universitária, durante uma tarde chuvosa de outono. Eu estava frustrada, cercada por uma pilha de livros de contabilidade, incapaz de entender um conceito complexo. Ele, um estudante de arquitetura, estava sentado na mesa ao lado, desenhando em um caderno. Ele percebeu minha angústia e, com um sorriso gentil, aproximou-se e disse: "Às vezes, é preciso olhar para o problema de um ângulo diferente." Ele não entendia nada de contabilidade, mas passou a hora seguinte me fazendo perguntas que me forçaram a repensar minha abordagem. Foi assim que ele era: calmo, metódico e capaz de ver a estrutura por trás do caos. Naquele dia, ele não me ajudou apenas a resolver um problema acadêmico. Ele me mostrou uma nova maneira de ver o mundo. Fomos atraídos por nossas diferenças. Minha mente focada em detalhes e a visão ampla dele sobre como as coisas se encaixam. Nossos 40 anos juntos foram uma lição contínua sobre parceria. Roberto desenhava plantas de edifícios que pareciam impossíveis, enquanto eu gerenciava as finanças que os tornavam realidade. Ele era o sonhador, eu era a executora. Construímos nossa casa do zero, um projeto que quase nos levou à loucura, mas que no final se tornou o símbolo perfeito da nossa união. Ele escolhia as linhas e os espaços, e eu garantia que cada tijolo e cada viga estivessem dentro do orçamento.
Em nossas vidas, ele era a poesia e eu era a prosa. E de alguma forma, nossa combinação criava uma harmonia perfeita. Ele me ensinou a apreciar a beleza nas imperfeições e a entender que nem tudo na vida pode ser conciliado em uma planilha. Por outro lado, eu o ensinei que os maiores sonhos precisam de uma base sólida para se sustentarem. Juntos, éramos mais fortes do que jamais seríamos separados. Construímos mais do que uma casa e uma família. Construímos um santuário baseado em confiança e respeito mútuo. Ele era a única pessoa no mundo que entendia a quietude que minha mente precisava após um dia exaustivo de trabalho. Muitas noites, eu chegava em casa com a cabeça cheia de números e esquemas, e ele simplesmente me abraçava em silêncio, sabendo que sua presença calma era o único bálsamo de que eu precisava. Ele nunca questionou minhas longas horas ou a intensidade da minha dedicação, pois via meu trabalho não como uma obsessão, mas como parte de quem eu era. Em troca, eu apoiava seus projetos ambiciosos, mesmo quando pareciam arriscados, porque eu confiava em sua visão e em sua integridade. Nosso casamento foi uma conversa ininterrupta de 4 décadas, onde as palavras não ditas muitas vezes carregavam o significado mais profundo. Ele era minha âncora e eu era seu porto seguro. 10 anos atrás, essa conversa terminou abruptamente. Roberto sofreu um ataque cardíaco fulminante em uma manhã de domingo. Estávamos na varanda, o tabuleiro de xadrez entre nós, como fazíamos em milhares de outras manhãs. Ele tinha acabado de capturar minha rainha com um movimento inesperado e sorriu. Você está muito focada no ataque direto, Lúcia, ele disse, com um brilho nos olhos. Não reaja ao primeiro movimento deles. Veja os próximos 3. A paciência sempre vence a força. Um momento depois, sua mão foi ao peito, seu rosto perdeu a cor e ele se foi. O mundo parou. O som dos pássaros, o calor do sol, o cheiro do café, tudo desapareceu em um zumbido ensurdecedor. Fiquei ali, paralisada, olhando para o tabuleiro de xadrez, para o sorriso que ainda pairava em seus lábios, incapaz de processar que a peça central da minha vida havia sido removida do jogo para sempre. O luto foi um oceano escuro e profundo. Por meses eu me sentia à deriva, sem rumo. A casa, antes nosso santuário, tornou-se um labirinto de memórias dolorosas. Cada canto guardava um eco de sua risada, cada objeto parecia clamar por seu toque. A lógica e a ordem que haviam governado minha vida inteira se dissolveram, deixando para trás um vazio caótico. Eu, que passara a vida encontrando padrões, não conseguia encontrar nenhum sentido naquela perda repentina e brutal. Havia dias em que a simples tarefa de sair da cama parecia monumental. O mundo continuava girando, mas o meu havia parado naquele tabuleiro de xadrez na varanda. Eu estava perdida em um nevoeiro de dor, e a mulher forte e analítica que eu conhecia parecia ter desaparecido junto com o amor da minha vida. Foi o rosto de Ana que finalmente me puxou de volta à superfície. Vendo a dor dela, um reflexo da minha própria, percebi que eu não podia me afogar. Ela precisava de mim, e eu precisava de um propósito. Lentamente, canalizei toda a energia que antes dedicava ao meu trabalho e ao meu casamento para ela. Minha filha se tornou o centro do meu universo. Eu me tornei sua confidente, sua conselheira e seu maior apoio. Cozinhei suas comidas favoritas, ajudei-a a navegar pelas complexidades de sua jovem carreira e simplesmente estive lá, uma presença constante e inabalável em sua vida. Cuidar dela me deu uma estrutura, uma rotina e, o mais importante, uma razão para enfrentar cada novo dia. Ela era o legado vivo do amor que Roberto e eu compartilhamos, e eu estava determinada a protegê-la e a garantir sua felicidade a qualquer custo. Ver Ana florescer se tornou a alegria da minha vida. Cada conquista dela era uma vitória para mim. Celebrei sua primeira grande promoção no trabalho, a ajudei a escolher os móveis para seu primeiro apartamento e chorei de orgulho em sua formatura. Minha vida se reconfigurou em torno da dela. Eu sonhava com seu futuro, com o dia em que ela encontraria um parceiro que a amasse tanto quanto seu pai, e eu nos amamos, com o dia em que eu poderia ser avó e encher a casa de risadas novamente. Toda a minha esperança, todo o meu amor, estava investido nela.
Eu acreditava que, ao garantir sua felicidade, eu estava honrando a memória de Roberto e o sonho de família que construímos juntos. Ela era meu projeto mais importante, o único balanço que importava ser positivo no final da minha vida. Quando Ana anunciou seu noivado com Ricardo, minha primeira reação foi de pura felicidade. Para garantir que o dia do casamento fosse tudo o que ela sonhava, não hesitei em usar uma parte significativa das minhas economias de aposentadoria. Gastei 38.550 para cobrir o local, o buffet e o vestido deslumbrante que ela queria. Naquele dia, enquanto a observava caminhar em direção ao altar, radiante de felicidade, senti que cada centavo havia valido a pena. Ricardo e Ana me abraçaram, com os olhos marejados de gratidão, dizendo que eu havia tornado o sonho deles realidade. Naquele momento, senti um profundo orgulho e a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Eu não estava apenas pagando por uma festa, estava investindo na fundação da nova família da minha filha, um gesto de amor que eu acreditava que seria lembrado e valorizado. 2 anos depois, eles decidiram comprar uma casa. O mercado imobiliário estava aquecido e eles não tinham o suficiente para a entrada. Sem hesitar, vendi uma pequena propriedade rural que havia herdado de meus pais, um lugar cheio de memórias da minha própria infância. O valor da venda, 85.000 Harzalers, foi diretamente para a conta deles. Desta vez, a reação foi diferente. A gratidão efusiva do casamento foi substituída por uma aceitação tranquila, quase como se fosse esperado. "Obrigada, mãe. Isso vai ajudar muito", disse Ana ao telefone, sua voz casual. Ricardo simplesmente acenou com a cabeça quando lhes entreguei o cheque. Uma pequena pontada de preocupação me atingiu. Era uma sensação sutil, a de que meu sacrifício estava sendo visto não como um presente, mas como uma obrigação. Ignorei o sentimento, dizendo a mim mesma que estava sendo sensível demais, que eles estavam apenas estressados com a compra da casa. A inquietação se aprofundou 5 anos atrás. Ricardo ligou em pânico. Um negócio dele havia dado errado e ele estava com uma dívida de 62.000 senaries que precisava ser paga imediatamente ou ele enfrentaria sérias consequências legais. Ele me implorou por ajuda, dizendo que eu era sua única esperança. Com o coração apertado, fui ao banco e fiz um empréstimo usando minha própria casa, o lar que construí com Roberto, como garantia. O alívio deles foi imenso, mas durou pouco. Em poucas semanas, a gratidão se transformou em silêncio. A dívida foi esquecida, e meu gesto, o maior risco financeiro que já corri, raramente era mencionado. Foi então que a sensação de estar sendo explorada se tornou inegável. Eu estava na varanda, olhando para o jardim que Roberto tanto amava, e senti um frio que não vinha do tempo. Percebi que estava dando pedaços da minha segurança por uma gratidão que se evaporava cada vez mais rápido. Antes de Ricardo, a relação com minha filha era a coisa mais simples e pura da minha vida. Nossos domingos eram sagrados. Eu cozinhava sua lasanha favorita, uma receita da minha avó, e passávamos a tarde conversando na cozinha, o cheiro de molho de tomate e manjericão preenchendo o ar. Falávamos sobre tudo, seu trabalho, seus sonhos, seus medos. Havia uma confiança implícita entre nós, um laço forjado no amor e na perda compartilhada. Ela me contava seus segredos e eu lhe oferecia o conselho que só uma mãe pode dar. Eu a via não apenas como minha filha, mas como minha melhor amiga. Aquele tempo juntas era o ponto alto da minha semana, um lembrete constante do vínculo inquebrável que compartilhávamos, um legado de amor que eu acreditava que nada nem ninguém poderia romper. Em minha gaveta de joias, guardada em uma caixa de veludo gasta, repousava a prova mais tangível do meu passado feliz, um relógio de ouro clássico com pulseira de couro escura. Roberto me deu no nosso 25º aniversário de casamento. Não era ostensivo, mas sua elegância era atemporal. O tic-tac suave era um som reconfortante, um eco constante da passagem do nosso tempo juntos. Para mim, aquele relógio era mais do que um objeto, era um símbolo de tudo o que havíamos construído. Representava segurança, parceria e um amor que resistiu ao teste do tempo. Eu o usava apenas em ocasiões especiais, mas muitas vezes abria a caixa apenas para segurá-lo, sentir o peso do ouro em minha mão e lembrar da noite em que Roberto o colocou em meu pulso dizendo, para marcar todas as horas felizes que ainda temos pela frente.
A primeira vez que conheci Ricardo, ele parecia a personificação de tudo que eu desejava para minha filha. Ele era charmoso, ambicioso e, acima de tudo, parecia adorar Ana. Durante o namoro, ele me tratava com um respeito quase reverente, chamando-me de mãe, trazendo flores e sempre perguntando sobre Roberto, ouvindo minhas histórias com atenção. No dia do casamento, ele fez um discurso emocionante, prometendo cuidar de Ana e honrar a família em que estava entrando. Eu chorei, acreditando em cada palavra. Vi neles um reflexo de mim e de Roberto, e meu coração se encheu de esperança por um futuro onde nossa família não apenas continuaria, mas cresceria mais forte. Eu o acolhi de braços abertos, sem a menor suspeita da escuridão que se escondia por trás de seu sorriso perfeito. A mudança foi tão lenta no início que a confundi com um ajuste natural. Nos primeiros meses após o casamento, a mudança foi sutil, como uma maré recuando lentamente. As ligações de Ana, que antes eram diárias, tornaram-se esparsas. Quando eu ligava, as conversas eram apressadas, preenchidas com desculpas vagas sobre trabalho e compromissos. "Estamos tão ocupados, mãe. Você entende?" ela dizia, sua voz um pouco distante. Eu entendia, ou pelo menos tentava. A vida de recém-casados é um turbilhão. Mas um sentimento incômodo começou a se instalar em meu peito, uma sensação de que eu não estava apenas sendo mantida à distância, mas sendo deliberadamente afastada. Tentei ignorar, atribuindo a minha própria solidão desde a morte de Roberto. Eu me convencia de que era apenas uma fase de ajuste, que logo nossos almoços de domingo e longas conversas seriam retomados. Eu não tinha ideia de quão errada eu estava, nem de que aquele era o primeiro movimento calculado em um jogo que eu nem sabia que estava jogando. As desculpas continuaram, cada uma mais impessoal que a anterior. Se eu sugeria um almoço, eles já tinham planos. Se eu me oferecia para ajudar com algo na casa nova, Ricardo respondia rapidamente, dizendo que já haviam contratado alguém. A comunicação passou a ser mediada por ele. Era sempre Ricardo quem atendia o telefone, explicando brevemente por que Ana não podia falar. Comecei a sentir que estava me comunicando com um porta-voz, não com minha própria filha. A espontaneidade e o calor que definiam nosso relacionamento estavam sendo sistematicamente drenados, substituídos por uma formalidade fria e eficiente. Eu me sentia como uma obrigação na agenda deles, um item a ser gerenciado e adiado. A confusão inicial começou a se transformar em uma dor surda, a dor de perceber que a porta para a vida da minha filha estava sendo fechada, e era o homem que eu acolhi em minha família que segurava a chave. 6 meses depois, a dor se tornou aguda e inegável. Eu estava na casa deles, tendo deixado um bolo que assei, e ouvi Ana falando ao telefone em outro cômodo, sem saber que eu ainda estava lá. Não podemos ir no domingo", ela disse a uma amiga, sua voz tingida de impaciência. "É o dia da mamãe. Ela está apenas um pouco solitária. Você sabe como são os idosos." A frase me atingiu como um soco no estômago. Como são os idosos? Não era uma descrição de mim, Lúcia, sua mãe, a mulher que a criou e a apoiou. Era um rótulo, uma caixa onde eu estava sendo colocada, despida de minha individualidade e reduzida a um estereótipo de velhice carente e solitária. O ar pareceu ficar rarefeito e eu me apoiei na parede, sentindo o frio da tinta através da minha blusa. Saí silenciosamente, sem que ela soubesse que eu tinha ouvido. Naquela noite, as palavras dela ecoaram em minha mente. Solitária, idosos. Senti-me diminuída, como se toda a minha vida, minha carreira, minha inteligência e minha força tivessem sido apagadas e substituídas por uma caricatura patética. A mulher que desvendou esquemas financeiros complexos, que construiu uma vida ao lado de um homem brilhante, que enfrentou o luto e se reergueu, agora era apenas uma idosa solitária. A mágoa era profunda, não apenas pela insensibilidade, mas pela revelação que ela trazia. Minha filha não me via mais como uma pessoa completa. Ela me via como um problema a ser administrado, uma obrigação a ser cumprida. Foi a primeira vez que senti que o amor dela por mim estava sendo condicionado e redefinido pela influência de Ricardo. Aquele comentário casual ao telefone foi mais prejudicial do que qualquer discussão, pois revelou a erosão silenciosa do respeito que antes nos unia. 1 ano depois daquele telefonema, eles esqueceram meu aniversário. Eu esperei o dia todo.
O telefone permaneceu em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma visita. À noite, a casa estava tão quieta que eu podia ouvir o zumbido da geladeira. A esperança que eu nutri durante o dia murchou, deixando para trás um vazio gelado. Não se tratava do presente ou da festa, tratava-se do reconhecimento, do simples ato de lembrar. No dia seguinte, liguei, tentando manter a voz neutra. Ana gaguejou uma desculpa sobre uma semana de trabalho insana, mas foi a reação de Ricardo que me desarmou completamente. Ele pegou o telefone e, com uma voz cheia de falsa preocupação, disse as palavras que me fizeram questionar minha própria sanidade. "Lúcia, você está se esquecendo das coisas de novo", ele disse, seu tom condescendente. "Você nos disse especificamente na semana passada para não fazermos alarde este ano. Disse que queria um dia tranquilo. A mentira foi tão audaciosa, tão completa, que por um momento eu hesitei. Eu disse isso? Eu poderia ter esquecido?" Uma névoa de confusão desceu sobre mim. Eu sabia, no fundo da minha mente, que aquela conversa nunca havia acontecido. Mas a certeza dele, a maneira como ele falava como se estivesse lidando com uma criança confusa, abalou meu chão. Foi meu primeiro gosto do veneno do gaslighting. Ele não estava apenas mentindo. Ele estava ativamente tentando reescrever minha realidade, me fazendo duvidar da minha própria mente. O medo que senti naquele momento foi diferente de qualquer outro. Não era o medo da solidão, mas o medo de perder o controle sobre mim mesma. A semente da dúvida que ele plantou germinou nos 6 meses seguintes. Em uma visita rara, enquanto eu servia o café, Ricardo notou o relógio de ouro que Roberto me deu, que eu usava naquele dia. Ele olhou para o meu pulso com um interesse calculado. "Belo relógio, Lúcia", disse ele, antes de adicionar com um sorriso zombeteiro. "É ouro de verdade?" A pergunta pairou no ar, carregada de desdém. Aquele relógio, um símbolo de 40 anos de amor e parceria, foi subitamente reduzido a seu valor monetário, questionado como se eu fosse alguém que usaria uma imitação barata. Senti meu rosto queimar. Instintivamente, puxei a manga da minha blusa para cobri-lo, como se ele tivesse profanado algo sagrado. O gesto o fez rir. Foi um pequeno momento, mas revelou tudo sobre seu caráter. Ele não via valor em nada que não pudesse ser medido em dinheiro e via minha sentimentalidade como uma fraqueza a ser explorada. Depois daquele dia, as perguntas de Ricardo se tornaram mais diretas e invasivas, sempre disfarçadas de preocupação com o meu bem-estar futuro. "Você tem certeza de que suas finanças estão em ordem, Lúcia?" ele perguntava. "O testamento de Roberto está atualizado? Você não tem nenhum outro investimento escondido por aí, tem? É importante sabermos para podermos ajudar a cuidar de você." Cada pergunta era como uma pequena sonda, testando minhas defesas, procurando por vulnerabilidades. Como auditora aposentada, eu reconhecia a tática. Ele estava realizando uma auditoria informal da minha vida, mapeando meus ativos. A ironia era dolorosa. Eu, que passei a vida caçando predadores financeiros, agora estava sendo caçada na minha própria cozinha, pelo homem que minha filha escolheu. Ana ficava em silêncio durante esses interrogatórios, olhando para o prato, sua cumplicidade um testemunho mudo de sua lealdade dividida. Eu me sentia cada vez mais encurralada. A pressão era sutil, mas constante. Ele falava sobre investimentos que deram errado para outras pessoas da minha idade, sobre como era fácil ser enganado. Ele se posicionava como meu protetor, o guardião de um patrimônio que ele já considerava parcialmente seu. A cada visita, ele trazia um novo artigo sobre fraude contra idosos ou uma história sobre alguém que perdeu tudo por má gestão. Era uma campanha psicológica, projetada para me fazer sentir incompetente e dependente. Ele queria que eu entregasse as rédeas da minha vida financeira a ele, não por preocupação, mas por controle. Eu me esquivava de suas perguntas com a habilidade de anos de experiência, dando respostas vagas e mudando de assunto, mas a exaustão de estar constantemente em guarda dentro da minha própria casa estava começando a me consumir. A fachada de preocupação dele era tão bem construída que às vezes eu quase acreditava. Ele usava termos como planejamento patrimonial e garantir seu legado, palavras que soavam responsáveis e carinhosas, mas seus olhos contavam uma história diferente. Havia uma avidez neles, uma fome que ele mal conseguia esconder.
Ele não via uma sogra que precisava de cuidados. Ele via uma conta bancária a ser conquistada. Ana, por sua vez, parecia convencida de sua sinceridade. Ele só está preocupado, mãe, ela dizia, quando eu tentava expressar meu desconforto. Ele é bom com dinheiro. Talvez você devesse ouvi-lo. A aliança entre eles estava se solidificando e eu estava do lado de fora, a fortaleza que construí com Roberto sendo sitiada por dentro. No inverno seguinte, a verdadeira natureza da traição se revelou de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Em uma noite fria, incapaz de dormir, eu estava navegando sem rumo pelas redes sociais, algo que raramente fazia. Foi quando vi. Uma amiga de Ana havia postado um álbum de fotos de uma recente viagem de negócios, da qual Ana havia participado. Em uma das fotos, minha filha estava em um restaurante elegante, rindo, com o braço de um homem ao redor de seus ombros. Não era Ricardo. O homem olhava para ela com uma intimidade inconfundível, e a mão dele repousava em sua cintura de uma forma que não deixava dúvidas. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. O frio que senti não vinha da noite de inverno, mas de uma compreensão gelada que se espalhou por todo o meu corpo. Ampliei a imagem, meu coração martelando contra minhas costelas. O homem na foto tinha um rosto familiar, mas eu não conseguia localizá-lo. Foi a legenda da foto que conectou as peças. A amiga de Ana o marcou, e seu perfil profissional o listava como contador. Um contador. De repente, tudo fez sentido. As viagens de negócios de Ana, o sigilo em torno de suas finanças, a pressão de Ricardo. Isso não era apenas um caso de infidelidade. Era uma conspiração. Senti uma onda de náusea. A traição não era apenas emocional, dirigida a Ricardo. Era uma traição calculada contra mim. Eles estavam trabalhando juntos, os três, em um esquema do qual eu era o alvo principal. A complexidade do engano era impressionante e aterrorizante. Eu me sentei na escuridão da minha sala de estar, o brilho da tela do celular iluminando meu rosto, e senti o peso de todas as pequenas mentiras e manipulações dos últimos anos se acumularem. A distância de Ana, o gaslighting de Ricardo, as perguntas sobre dinheiro, o caso dela com um contador, não eram incidentes isolados. Eram movimentos coordenados em um tabuleiro de xadrez, parte de uma estratégia de longo prazo para me isolar, me desestabilizar e, finalmente, tomar controle dos meus bens. A mulher que havia sido reduzida a uma idosa solitária agora via o padrão com a clareza de uma auditora experiente. A dor da traição pessoal de minha filha era imensa, mas foi rapidamente superada por uma fúria fria e focada. Eles haviam subestimado gravemente sua oponente. 3 meses depois, o telefone tocou. Era Ana, chorando histericamente. Ela pediu desculpas por estar tão distante, disse que sentia minha falta e que Ricardo e ela queriam me compensar. Eles me levaram a um restaurante caro, me cobriram de elogios e afeto. Por uma noite, a esperança, essa teimosa e tola emoção, floresceu em meu peito. Talvez eu estivesse errada. Talvez eles tivessem percebido seus erros. Na semana seguinte, Ricardo me ligou. Após 10 minutos de conversa amável, ele fez o pedido. Precisava que eu fosse fiadora de um grande empréstimo comercial. Foi então que as palavras de Roberto ecoaram em minha mente, tão claras como se ele estivesse ao meu lado. Não reaja ao primeiro movimento deles. Veja os próximos 3. Com uma calma que surpreendeu a mim mesma, eu recusei. Ricardo, eu não me sinto confortável em fazer isso, eu disse, minha voz firme. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quando ele finalmente falou, todo o calor havia desaparecido de sua voz, substituído por um gelo cortante. Eu sabia que não podíamos contar com você, ele disse e desligou. A gentileza, a reconciliação, tudo havia sido uma farsa, um teatro encenado para me manipular. A rapidez com que a máscara caiu foi chocante. A esperança que eu senti na semana anterior se transformou em cinzas. Naquele momento, eu soube que não havia nada a ser salvo. A batalha havia sido declarada e eu precisava me preparar para a guerra. 1 mês depois, em uma reunião de família, ele desferiu um golpe público. Diante de meus sobrinhos, primos e cunhados, durante uma conversa sobre planejamento para o futuro, Ricardo colocou a mão no meu ombro e disse com um sorriso paternalista: "Estamos todos preocupados com a Lúcia, claro. Ela está ficando um pouco senil, esquecendo as coisas. Precisamos garantir que alguém de confiança cuide de suas finanças em breve." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Alguns riram sem graça, outros me olharam com pena. Senti o sangue drenar do meu rosto. Ele não estava apenas me insultando. Ele estava construindo uma narrativa para me desacreditar, plantando a semente da minha incompetência na mente de toda a família. Fiquei sentada, ereta, segurando minha xícara de chá com as mãos firmes, recusando-me a dar a ele a satisfação de uma reação. Mas por dentro, uma muralha de gelo se formava ao redor do meu coração. A humilhação foi calculada e cruel. Ele me pintou como frágil e confusa na frente das pessoas cuja opinião importava para mim. Depois daquele dia, senti os olhares mudarem. As conversas paravam quando eu me aproximava. Meus parentes começaram a me tratar com uma delicadeza excessiva, como se eu fosse feita de vidro, ou pior, como se não pudessem confiar no que eu dizia. Ele estava me isolando socialmente, me transformando em uma pária em minha própria família, tudo para pavimentar o caminho para tomar o controle do que era meu. A dor de ser traída por minha filha e seu marido era uma coisa. A dor de ser publicamente despojada de minha dignidade e competência era outra. Aquela noite, olhei meu reflexo no espelho e não vi a mulher senil que ele descreveu. Vi uma lutadora e a determinação em meus olhos era dura como aço. 2 meses se passaram em uma calma tensa, e então veio a gota d'água. Chegou pelo correio, um aviso de cobrança de uma administradora de cartão de crédito com a qual eu nunca tive negócios. Meu coração afundou. Com algumas ligações, usando a autoridade calma que eu aprimorei ao longo de décadas, descobri a verdade. Eles haviam usado minhas informações pessoais para abrir múltiplos cartões de crédito em meu nome e estouraram todos os limites. Era uma fraude descarada, um crime. Enquanto eu segurava os extratos impressos em minhas mãos trêmulas, a prova irrefutável de sua traição final, as palavras de Ricardo na concessionária ecoaram em minha mente, altas e claras. Sai daqui, velha miserável. Aquela frase não era mais apenas uma humilhação, era uma declaração de guerra. Naquela noite, a dor deu lugar a uma clareza absoluta. Naquela noite, eu soube exatamente o que precisava fazer. 3 dias após a humilhação na concessionária, tomei a primeira decisão que mudaria tudo. Fui a uma joalheria discreta no centro da cidade, um lugar com vitrines de veludo e iluminação suave. Coloquei o relógio de ouro de Roberto sobre o balcão de vidro. O homem do outro lado, um especialista de olhos gentis, examinou-o com uma lupa, sua respiração embaçando o metal precioso. Vender aquele relógio foi como amputar uma parte da minha alma. Cada tic-tac silencioso em minha memória era um eco de uma vida que se fora, mas a dor era um combustível. O valor que ele me ofereceu era substancial e eu não hesitei. Saí da loja não com dinheiro para o luto, mas com capital para a guerra. Com aqueles fundos, fiz uma única ligação para o melhor investigador particular que o dinheiro poderia contratar. Um homem cuja reputação de discrição e eficiência era lendária nos círculos jurídicos. A paciência era uma virtude, mas a velocidade naquele momento era uma necessidade. 48 horas depois, um envelope pardo e grosso foi deixado discretamente na minha caixa de correio. Sentei-me à minha mesa de jantar, a mesma onde tantas refeições em família foram compartilhadas, e abri o selo. O café que eu havia preparado esfriava intocado ao meu lado enquanto eu examinava o conteúdo. O dossiê era um monumento à traição deles. Havia fotos nítidas de Ana com seu amante, um contador, em um hotel de luxo durante uma de suas viagens de negócios. Havia cópias de pedidos de empréstimo e cartões de crédito, com minha assinatura falsificada de forma tão grosseira que meu estômago se revirou. E havia os extratos bancários, uma teia complexa de transferências mostrando Ricardo desviando mais de $200 mil da concessionária para uma conta offshore. Minhas mãos começaram a tremer, não de medo, mas de uma raiva gelada e purificadora. A sala pareceu inclinar-se, mas minha visão estava perfeitamente focada. A verdade era feia, mas era sólida. Era algo em que eu podia me segurar. O investigador, minucioso como prometido, havia incluído mais do que apenas provas financeiras. Enterrado no meio do dossiê estava uma série de e-mails impressos, recuperados de um servidor desprotegido. Eram trocados entre Ana e Ricardo, datados de 6 meses antes. Neles, eles discutiam abertamente um plano.
não era apenas sobre dinheiro. Eles falavam em gerenciar minha crescente confusão, em como seria mais fácil se eu não estivesse mais no controle de nada. Eles planejavam me isolar, minar minha credibilidade com a família e criar uma narrativa de declínio mental. A humilhação na concessionária não foi um ato impulsivo de crueldade. Foi uma peça de um roteiro cuidadosamente elaborado. A luz do fim da tarde entrava pela janela, lançando longas sombras pela sala. A premeditação era a camada mais doentia da traição. Eles não estavam apenas me roubando, estavam tentando apagar quem eu era, sistematicamente. Eu li e reli cada palavra, cada número, até que as letras começaram a se confundir. O choque inicial deu lugar a uma clareza cortante. A mulher que eles tentaram pintar como senil e frágil era a única pessoa que poderia desvendar a complexidade de seu engano. Senti um nó frio se apertar em meu estômago, mas não havia lágrimas. As lágrimas eram para a dor, e isso havia se transformado em outra coisa. Era um problema a ser resolvido, uma auditoria final a ser executada. Fechei o dossiê e o tranquei em um cofre escondido atrás de uma estante de livros, um segredo de Roberto. Naquele momento, a Lúcia, que era mãe e avó, recuou, e a auditora, a caçadora de mentiras que eu pensava ter aposentado, assumiu o controle total. Eles haviam começado um jogo sem entender as regras, e eu estava prestes a ensiná-los como ele terminava. Nos dias seguintes, o dossiê do investigador tornou-se meu ponto de partida, não meu destino final. Com uma nova determinação, usei minhas próprias habilidades. Criei uma identidade online falsa e comecei a investigar o amante de Ana, o contador. Não demorou muito para descobrir que ele não era apenas um cúmplice romântico. Ele era o cérebro financeiro por trás da operação. Seu histórico profissional mostrava um padrão de associação com empresas que haviam falido sob circunstâncias suspeitas. Ele era um especialista em lavar dinheiro e esconder ativos. A traição da minha filha não era um simples caso de infidelidade. Ela havia se aliado a um criminoso profissional para me defraudar. A revelação não me quebrou. Ela me fortaleceu. Cada nova peça de evidência era um tijolo na fortaleza que eu estava construindo ao meu redor, uma muralha de fatos irrefutáveis. Minha investigação se voltou para Ricardo. Eu sabia que o desvio de fundos da concessionária era apenas a ponta do iceberg. Passei noites em claro, dissecando os relatórios financeiros públicos da empresa, cruzando referências de vendas e registros de garantia. Foi quando encontrei o padrão. Ele estava executando um esquema de fraude de garantia, cobrando da montadora por reparos que nunca foram feitos e embolsando a diferença. Ele não estava apenas me roubando. Ele estava roubando sistematicamente de seu empregador e dos clientes por mais de 2 anos. No meio de uma dessas noites, o telefone tocou. Era Ana. Sua voz era doce e preocupada. Mãe, você está bem? Parecia tão chateada outro dia. Tive que fechar o laptop rapidamente, respirar fundo e mergulhar no papel da vítima que eles criaram para mim. Minha voz fraca e trêmula. A performance foi impecável. A cada descoberta, o quebra-cabeça se tornava mais claro e mais monstruoso. Os cartões de crédito fraudulentos, a dívida de negócios que eu paguei, a pressão para ser fiadora, tudo estava conectado. Eram parte de um projeto de longo prazo para me sangrar financeiramente, pouco a pouco, de uma forma que parecesse ser minha própria má gestão ou declínio cognitivo. A escala da fraude era impressionante, uma teia de enganos que se estendia por anos. Eu me movia pela minha casa durante o dia, cuidando do meu jardim, falando com vizinhos, projetando a imagem de uma viúva quieta e um pouco triste. Ninguém poderia imaginar que, à noite, eu me transformava, mergulhando em um mundo de extratos bancários, faturas falsas e trilhas de dinheiro digital, caçando os predadores que viviam dentro da minha própria família. Eu sabia que não podia agir sozinha e, mais importante, não podia confiar em ninguém da família. A decisão de manter meu plano em segredo absoluto era minha maior proteção. Qualquer vazamento, qualquer passo em falso, e eles saberiam que eu estava ciente, dando-lhes tempo para cobrir seus rastros ou fugir. Então, eu continuei a desempenhar meu papel. Eu atendia suas ligações e deixava minha voz soar frágil. Eu concordava que minha memória não era o que costumava ser. Eu os deixei acreditar que estavam ganhando,
que sua estratégia estava funcionando perfeitamente. Cada palavra condescendente de Ricardo, cada falsa demonstração de preocupação de Ana, era como um prego em seu próprio caixão. Eles estavam tão consumidos por sua própria arrogância que não conseguiam ver o que estava bem na frente deles. Não uma vítima se desintegrando, mas uma predadora se preparando para o ataque. 5 dias após a expulsão da concessionária, executei a segunda parte do meu plano. Fui ao banco principal no centro da cidade, não para fazer um saque, mas para acessar meu cofre. O gerente me acompanhou por um corredor silencioso e frio até uma sala com paredes de aço. Ele usou sua chave, eu usei a minha, e a pesada porta de metal se abriu. Lá dentro, intocada por uma década, estava uma única pasta de couro. Eu a levei para uma sala de visualização privada, fechei a porta e a abri sobre a mesa polida. Dentro estava a apólice de seguro de vida de Roberto. Uma apólice no valor de $2.500.000. Nós sempre a mantivemos em segredo, um pacto silencioso entre nós. Ele queria que eu tivesse uma independência inquestionável, uma fortaleza final que ninguém, nem mesmo nossos próprios filhos, pudesse tocar. Segurei o documento em minhas mãos, o papel grosso e oficial parecendo pesado com o peso do amor e da previdência de Roberto. O ar na sala fria parecia vibrar. O dinheiro não era a questão. Era a ferramenta, era o poder. Com isso, eu não era mais uma pensionista lutando contra ladrões. Eu era uma força a ser reconhecida. Eu podia contratar os melhores advogados, os melhores contadores forenses. Eu podia comprar influência, informações. Eu podia mover montanhas. Uma sensação de calma desceu sobre mim. A raiva e a dor ainda estavam lá, mas agora estavam focadas, canalizadas. O poder não me corrompeu. Ele me clareou. Eu não estava apenas buscando justiça. Eu estava em posição de defini-la, de moldá-la exatamente na forma que eles mereciam. Enquanto eu olhava para a assinatura de Roberto no final da apólice, a lembrança de nossas partidas de xadrez na varanda voltou com uma clareza avassaladora. Sua voz ecoou em minha mente não como uma memória distante, mas como uma instrução presente e viva. Não reaja ao primeiro movimento deles, Lúcia. Veja os próximos 3. A paciência sempre vence a força. Senti como se ele estivesse ali, colocando uma mão em meu ombro, um aceno de aprovação. Este dinheiro não era para uma aposentadoria tranquila. Era seu movimento final no tabuleiro. Uma peça poderosa que ele havia deixado para eu usar. Era sua bênção para a guerra que eu estava prestes a travar. A estratégia, não a emoção, seria minha arma. A paciência, não a pressa, seria meu guia. A percepção do que essa vantagem significava mudou tudo. Meu plano, antes focado em expô-los e recuperar meu dinheiro, tornou-se muito mais ambicioso. A justiça legal era apenas o começo. Eu queria uma justiça poética, uma que desmantelasse não apenas suas finanças, mas a própria arrogância que alimentava sua crueldade. Com aquele poder financeiro, eu não precisava mais jogar na defensiva. Eu poderia comprar o tabuleiro de xadrez inteiro. Saí do banco sentindo-me mais alta, meus passos mais firmes no pavimento. O mundo parecia mais nítido, as cores mais vivas. A mulher que havia sido expulsa de uma concessionária de carros, chamada de Velha Miserável, agora tinha os meios para comprar aquela mesma concessionária 10 vezes. E a ideia, tão audaciosa e selvagem, começou a tomar forma em minha mente. Nas 2 semanas seguintes, trabalhei com uma eficiência implacável. Contratei, através de um intermediário, uma equipe de contadores forenses de elite, antigos colegas de profissão, cuja integridade era inquestionável. Apresentei a eles meu dossiê inicial como um caso hipotético. Sem saberem que estavam investigando minha própria família, eles mergulharam nos dados. A cada dia, eles descobriam novas camadas de fraude. A escala massiva do engano deles foi revelada. O total roubado de mim, da concessionária e de outros clientes se aproximava de $750.000. Não era um crime passional ou um ato de desespero. Era uma empresa criminosa, operando por anos sob o disfarce de uma família amorosa. Cada novo relatório que eu recebia era mais uma barra de aço na cela que eu estava construindo para eles. Com as evidências financeiras solidificadas, encontrei-me com um antigo colega que se tornara um dos advogados mais temidos da cidade.
Em seu escritório silencioso, com vista para a cidade, eu expus tudo, desde a humilhação pública até a última transação fraudulenta. Ele ouviu sem interrupção, seu rosto uma máscara de concentração. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a pilha de documentos na minha frente. Então, ele olhou para mim, e pela primeira vez em semanas, não vi pena em seus olhos. Vi respeito. Lúcia, ele disse, sua voz baixa e séria. Isso não é um caso civil. Isso é uma conspiração criminosa de grande escala, e nós temos provas para enterrá-los por uma década. Juntos, começamos a traçar a estratégia legal, cada passo planejado com precisão militar. Enquanto a máquina da justiça se movia silenciosamente nos bastidores, eu mantinha minha fachada com um cuidado meticuloso. Em uma ligação, chorei ao telefone com Ana, falando sobre como eu me sentia sozinha e confusa, e como talvez Ricardo estivesse certo sobre eu precisar de ajuda com minhas finanças. Ouvia trocar um olhar presunçoso com ele do outro lado da linha. Eles me ofereceram para dar uma olhada nos meus papéis, na semana seguinte, para ajudar a organizar as coisas. Concordei, minha voz cheia de gratidão e alívio. Eles estavam entrando direto na armadilha, cegos pela própria ganância, convencidos de que sua presa estava finalmente pronta para o abate. A sensação de poder que sentia ao manipulá-los, ao usar sua própria arma de engano contra eles, era sombria, mas profundamente satisfatória. 3 semanas após a humilhação, enquanto revisava os documentos finais com meu advogado, meu investigador particular me enviou um último arquivo de áudio. Era uma gravação de uma conversa entre Ana e Ricardo, capturada legalmente em um local público. Foi aí que descobri a verdade mais sombria. Eles não estavam apenas planejando me declarar incompetente. Eles tinham um médico em sua folha de pagamento, um profissional sem escrúpulos disposto a falsificar um diagnóstico de demência em troca de uma parte dos meus bens. O plano final era me internar em uma clínica particular, longe de todos, onde eu seria silenciada para sempre. Meu sangue gelou. Isso não era mais sobre dinheiro. Era sobre minha vida e minha liberdade. No mesmo instante, meu celular vibrou com uma mensagem de Ricardo, uma foto dele brindando com champanhe, com a legenda: comemorando minha futura promoção a gerente-geral. Tudo estava no lugar. Tudo estava prestes a mudar. Na manhã de uma terça-feira, 3 semanas exatas após a humilhação, a justiça começou a se mover. Eu não estava lá para ver. Eu estava em casa, sentada na minha varanda, saboreando um café quente enquanto o sol nascia. Às 9 da manhã, 2 carros de polícia pararam silenciosamente em frente à concessionária. 2 detetives de terno entraram no salão de vendas polido, passaram pelos carros de luxo e foram direto para o escritório de Ricardo. Eles o encontraram no meio de uma ligação, rindo. O sorriso congelou em seu rosto quando eles apresentaram o mandado. A cor sumiu de seu rosto e a xícara de café tremeu em sua mão, derramando o líquido escuro em uma pilha de papéis. Simultaneamente, outra equipe batia à porta da casa que eu ajudei a comprar, onde Ana foi recebida com a mesma notícia chocante. A arrogância deles os havia tornado cegos. Eles nunca me viram chegando porque nunca se deram ao trabalho de olhar para mim de verdade. Em uma sala de interrogatório fria e sem janelas, a realidade desabou sobre eles. Meu advogado apresentou as provas, uma avalanche de documentos irrefutáveis. O dossiê do investigador, a auditoria forense detalhando a fraude na concessionária, as cópias das minhas assinaturas falsificadas e, finalmente, a gravação de áudio em que planejavam me internar. Foi então que a ironia final foi revelada. O advogado de Ricardo, pálido, informou-o de que a concessionária, à beira da falência por causa de seus roubos, havia sido vendida na semana anterior. O novo proprietário anônimo? Eu. A promoção que ele esperava era uma ilusão. Eles descobriram sobre a apólice de seguro de Roberto, a fortaleza financeira que financiou tudo. O rosto de Ricardo se contorceu em uma máscara de fúria impotente, um grito estrangulado preso em sua garganta. Ana simplesmente desabou. O corpo sacudido por soluços convulsivos, a compreensão de que havia destruído sua própria vida por um homem que a usou tão impiedosamente quanto usou a mim. As consequências foram rápidas e brutais. No tribunal, diante de um júri impassível, eles não tiveram defesa.
Ricardo foi condenado a 15 anos de prisão por fraude, conspiração e roubo em grande escala. Ana, considerada cúmplice em todas as fases do plano, recebeu uma sentença de 8 anos. O contador, que tentou cooperar tarde demais, pegou 5. Financeiramente, foram aniquilados. Uma ação civil recuperou cada centavo que eles roubaram de mim. Um total de 185.650, mais danos. Seus bens, incluindo a casa e os carros de luxo, foram liquidados para pagar as dívidas com a concessionária e outros credores, deixando-os falidos. A história se tornou notícia local, suas fotos estampadas sob manchetes vergonhosas. A última instrução que dei ao novo gerente da concessionária foi entregar a carta de demissão de Ricardo pessoalmente, com uma mensagem final. A velha miserável manda lembranças. Não houve perdão. Não houve misericórdia. A justiça foi tão fria e calculada quanto o crime deles. Hoje estou em casa. O silêncio que antes era um eco da solidão agora é um bálsamo de paz. Na semana passada, voltei à mesma joalheria e comprei de volta o relógio de ouro de Roberto. O dono o havia guardado, intuindo que seu valor era mais do que monetário. Agora ele está de volta em meu pulso, seu tic-tac suave e constante, um lembrete reconfortante. Não é um símbolo de um passado perdido, mas de uma dignidade recuperada. É a prova de que o amor e a previdência de Roberto me protegeram mesmo depois de sua partida. Eu perdi uma filha, uma verdade dolorosa com a qual viverei para sempre. A confiança, uma vez quebrada de forma tão completa, não pode ser remendada, mas eu ganhei a mim mesma de volta. A mulher que eles tentaram apagar se levantou das cinzas, mais forte e mais sábia. Não sinto alegria, pois não há alegria em tal devastação. Sinto serenidade. Sinto uma paz conquistada com muito esforço, e não me arrependo de nenhuma das minhas ações. A vida agora é tranquila, preenchida com as pequenas rotinas de cuidar do meu jardim e ler na varanda. A experiência me ensinou uma lição dura, mas vital. A maior força muitas vezes se esconde atrás de uma fachada de quietude. As pessoas subestimam o que não entendem, e muitas vezes confundem gentileza com fraqueza. Eles olharam para mim e viram uma velha frágil, um alvo fácil, e esse foi seu erro fatal. Eles nunca viram a auditora, a estrategista, a mulher que aprendeu com o melhor jogador de xadrez que já conheci. A verdadeira justiça não é sempre barulhenta. Às vezes, ela é o resultado silencioso de uma paciência implacável e de uma preparação meticulosa. É a certeza de que, no final, os números sempre se acertam. Se esta história te emocionou, escreva justiça nos comentários e se inscreva para ouvir a próxima. Eu sobrevivi, não apenas intacta, mas inteira. E essa é a vitória final.